Olá a todos e a todos, essa é a nossa 17ª aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum, e será a terceira e última aula sobre a psicologia descritiva dos poderes da mente segundo Reid. Na minha primeira exposição sobre psicologia descritiva do Reid, eu expliquei alguns dos elementos mais simples, dos ingredientes que compõem as operações de algumas faculdades da mente, como a concepção ou noção, o juízo e crença, a sensação e o sentir. Na minha segunda exposição eu expliquei a percepção e a sua relação com a sensação, de que maneira o Reid tenta explicar o fenômeno mental de se conhecer o mundo, a experiência mental de se conhecer os objetos do mundo externo a partir das noções de sensação e percepção, sendo que a sensação poderia ser dita como o aspecto sensível desse nosso conhecimento, é o nosso sentir o mundo externo, e a percepção, o aspecto inteligível, é a nossa concepção, é ter a ideia, ter a imagem, ter uma noção do objeto ou da qualidade do objeto externo em nossas mentes, e um juízo e crença sobre a existência dessa qualidade nos objetos do mundo externo. Nessa exposição, nessa terceira e última exposição, eu explicarei brevemente como Reid compreende os poderes, as faculdades da consciência, da memória e do gosto. Infelizmente, como o nosso curso não prevê o estudo dos poderes, dos poderes relativos à moral ou o conhecimento moral, eu não vou falar sobre a consciência moral, sobre essa faculdade em particular. Vou me restringir à consciência, memória e gosto. Então vamos lá. A primeira dessas faculdades é a consciência. Grosso modo, a consciência é uma faculdade cujas operações envolvem uma concepção das operações, ou seja, dos pensamentos, lembranças, raciocínios, paixões e emoções, por exemplo, da mente, isto é aquela capacidade que nós temos de saber, de conhecer o que se passa no interior da própria mente, dos fenômenos mentais, dos estados mentais, das atividades mentais. Então, quando estamos conscientes disso, de que ocorre no interior de nossa mente, nós temos tanto uma concepção, uma noção disso que se passa dentro da mente, como um juízo e uma crença sobre a existência dessas operações. Eu estou consciente, por exemplo, de uma sensação de fome, e eu acredito que essa sensação existe, que ela é real. Eu estou consciente da paixão do ódio por algo, e nesse momento eu acredito que essa paixão é real, que ela afeta a minha mente verdadeiramente. O Reid, infelizmente, ele não trata sistematicamente da consciência em nenhuma das suas obras. Na investigação, ele se refere brevemente, algumas vezes, na verdade, à consciência, sem se deter muito sobre a discussão do que é a consciência, até porque a investigação, como eu já falei algumas vezes, é uma obra dedicada principalmente à percepção ou aos poderes de se perceber o mundo externo, os 5 sentidos. E nos poderes intelectuais, o Reid, em um momento, ele chega a dizer que vai escrever um ensaio sobre a consciência, contudo, esse ensaio nunca foi escrito. Ele não está presente no conjunto dos 8 ensaios que compõem os poderes intelectuais, mas nós podemos encontrar algumas passagens um pouco mais claras e sistemáticas sobre o que Reid entende pela faculdade da consciência. E a passagem mais esclarecedora, ela aparece no capítulo Os Princípios de Verdades Contingentes, do ensaio 6. E o Reid diz: a consciência é uma operação do entendimento, ou seja, ela está ligada aos poderes intelectuais, dos poderes de conhecer da mente humana, de sua própria espécie, e não pode ser definida logicamente. Apesar disso, todos nós, claro, sabemos o que quer dizer estar consciente. É poder saber algo a respeito do que se passa no interior da mente, seja uma atividade, seja um estado mental, isso tudo nós temos acesso a isso por meio da consciência.
Seus objetos são nossas dores presentes, prazeres, esperanças, medos, desejos, dúvidas e pensamentos de todos os tipos. Em uma palavra, todas as paixões e todas as ações e operações de nossa própria mente, enquanto elas estão presentes. Isso é importante. A consciência é uma faculdade que, assim como a percepção, diz respeito unicamente a objetos que existem presentemente. Por quê? Objetos que existem no passado, sejam objetos externos, ou os próprios conteúdos mentais, são objetos da memória, outra faculdade. Podemos nos lembrar delas quando elas são passadas, contudo, estamos conscientes delas somente enquanto elas estão presentes. Então, se eu me lembro da sensação de sede que eu senti ontem depois de praticar um exercício, isso não é consciência, apesar de que o objeto é um objeto interno, no sentido de estar no interior da mente. Isso não é consciência, isso é memória. Eu consigo ter memórias de estados de consciência passados. Reid observa, como eu já disse, que a reflexão sobre as operações da consciência revela, por um lado, que esta é uma faculdade mental que produz uma concepção dos pensamentos, lembranças, raciocínios, paixões e emoções da mente. Por outro, ela produz um juízo e crença acerca da existência dessas operações. Então, as atividades da consciência são compostas tanto por noções, concepções, quanto juízos e crenças acerca dessas noções, acerca da existência dessas no presente, no âmbito da mente, no interior da mente. O poder da consciência revela à mente apenas a concepção da existência presente, não da existência passada dos atos mentais. Ou seja, ela não revela a existência dessas operações no passado. Como eu disse, isso cabe à memória, não à consciência. E aqui é importante notar que, assim como as nossas crenças da percepção, as crenças perceptivas acerca da existência dos objetos do mundo externo, acerca das qualidades que esses objetos parecem ter, as crenças da consciência são imediatas e irresistíveis, que, como eu já adiantei um pouco, tornam-nas crenças do senso comum ou princípios primeiros de conhecimento. Isso são princípios primeiros de conhecimento sobre os quais o conhecimento humano pode ser construído. Trocando em miúdos, ou em outras palavras, o que quer dizer? Que todas essas informações que nós aprendemos por meio da consciência são conhecimento e elas devem servir como fundamento, como base para se construir outros conhecimentos. A filosofia da mente é construída, sobretudo, a partir das atividades da consciência e, principalmente, da reflexão, que é aquele exercício que nós fazemos, que os filósofos devem fazer, sobre aquele exercício de se atentar para o que se passa no interior da mente humana, de maneira detida, de maneira calma, e observando o que se passa no interior da mente, tendo em vista formar aquelas concepções ou noções exatas, acuradas, precisas dos poderes da mente. Então, o Reid parte do princípio de que as crenças da consciência são princípios do conhecimento porque são imediatas e irresistíveis, que quer dizer o quê? Elas são parte da constituição original da mente humana. Nós somos programados a acreditar nisso que a consciência testemunha. Essa crença é produzida de um modo imediato na mente, isto é, ela não é derivada de nenhum tipo de raciocínio sobre a existência presente da operação. Não é por meio de um processo argumentativo que o ser humano é levado a acreditar na existência das operações de sua mente. Claro, isso é imediato porque assim que eu sou afetado por uma paixão, por exemplo, eu não preciso raciocinar para saber, para conhecer se de fato eu estou sendo afetado por essa paixão. Eu sei disso imediatamente, pela consciência. Ademais, o ser humano não é capaz de evitar a crença na existência das operações de sua mente quando dela se está consciente. Esta crença surge na mente de um modo natural que não permite escolha da parte do indivíduo sobre acreditar ou não na existência da operação mental. Da mesma maneira, assim que eu sou afetado por uma paixão, por exemplo, a paixão do ódio, eu sei de maneira irresistível que essa paixão é real e que ela existe.
pode até ser que exista alguma dificuldade de se caracterizar ou de se saber qual é essa paixão. Ela pode estar misturada com outras paixões, pode estar misturada com ciúme, com ressentimento, enfim. Mas que nós não podemos evitar de acreditar que somos afetados por uma paixão ou por algo do campo afetivo da mente. Isso nós não podemos evitar, porque a constituição de nossa natureza obriga esta crença sobre nós irresistivelmente. Bom, e a segunda das faculdades sobre a qual eu vou falar agora é a memória. Para o Reid, grosso modo, a memória é o poder da mente cujas operações envolvem uma concepção de um objeto e um juízo e crença na existência passada deste objeto. Então nós podemos ver assim que há como que um padrão de funcionamento ou de explicação do funcionamento da mente na filosofia do Reid. Percepção, consciência e memória, todas envolvem uma noção e um juízo ou crença a respeito da existência de algo. No caso da percepção, da existência presente de qualidades ou objetos externos. No caso da consciência, da existência presente de estados ou atividades mentais. E no caso da memória, da existência passada, tanto de objetos externos, de eventos, acontecimentos do passado, quanto de estados e atividades da consciência passadas. Então, existe como que um padrão, e nós vamos ver que o gosto também funciona de uma maneira bastante semelhante, apesar de o gosto, assim como a percepção, ser acompanhado por um aspecto, por um elemento sensível, que é o sentir, enquanto a percepção dos objetos do mundo externo era acompanhada por uma sensação. No caso do gosto, das nossas apreciações estéticas, essas apreciações são acompanhadas por um sentir, por uma sensação agradável, mais nobre, sobre a existência de algo, de uma excelência real ou de uma beleza no objeto que se contempla. Mas voltando à memória, é pela memória que temos um conhecimento imediato das coisas passadas. Os sentidos nos dão informação das coisas somente enquanto elas existem no momento presente. Essa informação, se não fosse preservada pela memória, desapareceria imediatamente e nos deixaria ignorantes como se nunca tivesse acontecido. Então, claro, a memória é o que guarda os acontecimentos passados na mente. A memória tem de ter um objeto, assim como a percepção tem um objeto que é o objeto externo, a sensação não, lembrando que a sensação não é intencional, ela não diz respeito a nenhum objeto externo, ela não se distingue de si mesma. No caso da percepção, há um objeto externo ao qual ela se remete, e a memória, da mesma forma, ela é intencional, há um objeto da memória. Todo homem que se lembra deve se lembrar de algo, e isso de que ele se lembra é chamado o objeto de sua lembrança. Nisso a memória concorda com a percepção, contudo, difere da sensação que não tem objeto senão o próprio sentir. Então, o objeto de que se lembra é o objeto da memória. Da mesma maneira que o objeto externo ou as qualidades dos objetos externos são os objetos da percepção. O objeto da memória ou coisa lembrada deve ser algo que é passado, o que separa, claro, a memória das outras faculdades da mente. Como o objeto da percepção e da consciência deve ser algo que é presente. O que existe agora não pode ser um objeto da memória, tampouco pode aquilo que existiu no passado, e se foi, pode ser um objeto da percepção ou da consciência. A memória é sempre acompanhada por uma crença. Bom, então, a separação, grosso modo, as três faculdades que nós estudamos até agora, elas todas são compostas por uma noção ou concepção e um juízo ou crença. O que varia é tanto o objeto dessas faculdades quanto o tempo em que a dimensão temporal desses objetos, no caso da percepção e da consciência, objetos do presente, no caso da memória, objetos do passado. A memória é sempre acompanhada por uma crença naquilo de que nos lembramos, como a percepção é acompanhada pela crença naquilo que percebemos e a consciência pela
crença naquilo que estamos conscientes. Então, todas essas faculdades são produtoras de crenças. Várias das nossas crenças são devidas às atuações, às atividades dessas três faculdades. E assim como as crenças da percepção e as crenças da consciência, essas crenças da memória são tanto imediatas quanto irresistíveis. Talvez na infância ou em uma desordem da mente, as coisas lembradas possam ser confundidas com aquelas que são apenas imaginadas. Contudo, nos anos de maturidade e em um estado são da mente, então aqui o Reid está fazendo um parêntese, né, sobre a fiabilidade da memória. É preciso que a mente esteja sã, que a mente esteja saudável. Todo homem sente que ele deve acreditar naquilo de que se lembra clara e distintamente. Então, da mesma maneira que a clareza e a distinção das nossas noções eram o fundamento das nossas noções, eram o fundamento das nossas crenças perceptivas, quanto mais claro e mais distinto, mais forte era a nossa crença, o mesmo pode ser dito no caso da memória. Quanto mais clara e distinta é a nossa noção do evento passado, do acontecimento passado, mais forte nossa crença será de que isso é verdadeiro. Embora ele não possa oferecer nenhuma razão para essa crença, senão que ele se lembra da coisa distintamente, ao passo que, quando ele meramente imagina uma coisa muito distintamente, ele não acredita nela segundo aquela explicação. Ou seja, que há a separação entre a memória e a noção ou a percepção, aquela faculdade de se ter noções das coisas que não envolve juízo ou crença. Você imagina um centauro e não acredita que esse centauro existe. Bom, e a terceira e última faculdade de que eu falarei nesse esboço da psicologia descritiva do Reid, da quarta considerando a percepção, é o gosto, que é a faculdade estética. O Reid, claro, não usa a palavra estética, mas ele está falando daquela faculdade que nos permite apreciar a beleza e desgostar ou sentirmos aversão à deformidade. Então, o que é o gosto? Grosso modo, é o poder da mente cujas operações envolvem uma concepção de uma qualidade estética em um objeto externo, um sentir agradável ou desagradável, agradável no caso do objeto e da qualidade ser bela e desagradável no caso de não ser, e um juízo e crença sobre a presença dessas qualidades estéticas no objeto. Chama-se gosto, diz o Reid, aquele poder da mente por meio do qual somos capazes de discernir e apreciar as belezas da natureza e o que quer que seja excelente nas belas artes. Então, tanto belezas naturais quanto belezas artificiais criadas pelas mãos do ser humano podem ser apreciadas por meio da nossa faculdade do gosto. Nesse sentido, o gosto é o poder da mente envolvido no discernimento e apreciação das qualidades estéticas, sejam elas naturais, sejam elas produzidas pela arte humana. A origem da atribuição do nome gosto, ou em inglês taste, a este poder se deve a uma metáfora. O sentido externo do gosto, do paladar, por meio do qual distinguimos e apreciamos os vários tipos de comida, deu oportunidade para uma aplicação metafórica de seu nome para este poder interno da mente, por meio do qual percebemos o que é belo e o que é deformado ou defeituoso nos vários objetos que contemplamos. Então, por meio dessa um uso metafórico, o gosto está ligado ao paladar e do sentido externo. O Reid vai falar em termos de sentido externo, porque o paladar, e o sentido interno, o gosto interno. O que o Reid está querendo dizer quando ele fala em sentido interno é porque ele está colocando, assim como outros autores fizeram antes dele, ele está colocando a faculdade do gosto e o sentido do gosto interno ao lado dos 5 sentidos de que a mente dispõe, de que o ser humano dispõe. Então, além da visão, do tato, do olfato, da audição e do paladar, nós teríamos um 6º sentido, que seria o sentido da apreciação estética, da apreciação da beleza
das belezas naturais e belezas artificiais. Então nós teríamos 6 sentidos. O senso do gosto seria isso. O Shaftesbury, o Hutcheson são outros filósofos britânicos que também concebem o gosto como como um sexto sentido da mente humana. E mais, esses autores, assim como Reid, concebem a consciência moral como um sétimo sentido. Então nós teríamos aí os 5 sentidos externos mais 2 sentidos internos, o gosto e a consciência moral. Isso está no Shaftesbury, no Hutcheson e também isso está presente no Reid. Reid acha que nós temos 2 sentidos internos, o gosto e a consciência moral. E no exame do poder do gosto, a aproximação entre o poder interno do gosto e os poderes dos sentidos externos, e em específico o poder externo do paladar, é recorrente. Por exemplo, assim como os poderes dos sentidos externos permitem a distinção das diversas qualidades nos objetos externos, o poder do gosto é capaz, de modo semelhante, de indicar aquela beleza no objeto que desperta o prazer em sua contemplação, indicar o que agrada e o que desagrada e os graus das qualidades estéticas nos objetos. Nosso gosto interno deve ser considerado em sua maior parte justo e perfeito, quando nos agradamos com coisas que são mais excelentes em seu tipo e nos desagradamos com o contrário. A intenção da natureza não é menos evidente nesse gosto interno do que no externo. Toda excelência tem uma beleza real e charme que a fazem um objeto agradável para aqueles que têm uma faculdade de discernir sua beleza. Essa faculdade é o que chamamos de bom gosto. Pois assim como podemos distinguir entre os diversos sabores, uns agradáveis, desagradáveis, nós somos capazes de distinguir também, pelo nosso sentido interno do gosto, os vários graus de beleza que comporta um objeto, que possui um objeto natural ou um objeto artificial. Nós sabemos distinguir entre aqueles que agradam e aqueles que desagradam. Então essa é a analogia proposta pelo Reid entre o sentido interno do gosto e o sentido externo do gosto. Ambos nos tornam capazes de distinguir qualidades nos objetos, uma do ponto de vista do ponto de vista dos objetos, das qualidades sensíveis, e o outro do ponto de vista das qualidades estéticas. Do mesmo modo, Reid recorre a esta aproximação para falar da imensa diversidade de qualidades que o poder interno do gosto é capaz de reconhecer. Todos os objetos de nosso gosto interno são belos, desagradáveis ou indiferentes. Existe ainda uma grande diversidade do belo, não apenas em graus, mas de tipos. O belo de uma demonstração, o belo de um poema, o belo de um palácio, o belo de uma peça de música, o belo de uma mulher encantadora e muitos mais que podem ser nomeados. São diferentes tipos de beleza. E não temos nomes para distingui-los senão os nomes dos diferentes objetos aos quais pertencem. Então a capacidade de distinguir, de apreciar a beleza é gigantesca. Existem várias qualidades estéticas nos objetos que nós somos capazes de apreciar. E o exame reflexivo do poder do gosto revela que 2 elementos estão presentes na percepção da beleza. Ainda que o Reid esteja falando aqui 2 elementos, na verdade são 3, porque aqui ele está desconsiderando a noção da qualidade externa no objeto que produz o prazer, que é bela. Então é preciso ter uma noção dessa qualidade para que possamos ser capazes de apreciar essa beleza, e nessa passagem e em algumas outras o Reid está desconsiderando a noção e focando apenas no sentir ou emoção, no aspecto sensível, nesse prazer que nós sentimos ao contemplar o belo, e o juízo e a crença sobre a existência dessa qualidade no objeto contemplado. Então ele diz: todos aqueles objetos que chamamos belos concordam em 2 coisas, que parecem concorrer em nosso senso da beleza. Então, nesse sentido do gosto, que às vezes o Reid chama senso do belo ou da beleza. Em primeiro lugar,
quando eles são percebidos ou mesmo imaginados, eles produzem um certo sentir ou emoção agradáveis na mente. Então, assim como no caso da percepção nós temos uma sensação, um sentir relacionado ao objeto externo, quando nós entramos em contato com o objeto externo, no caso do senso da beleza, do gosto, nós também somos afetados por um sentir superior, que pode ser agradável no caso de estarmos contemplando objetos belos, ou pode ser desagradável no caso de estarmos contemplando objetos deformados ou feios. Em segundo lugar, essa emoção agradável é acompanhada por uma opinião ou crença sobre eles, os objetos, possuírem alguma perfeição ou excelência a eles pertencentes. Então, são esses dois elementos que o Reid está nos chamando a atenção agora. A crença e o sentir relacionado a nossas experiências estéticas. Sobre esse aspecto sensível, o Reid vai dizer: nosso juízo da beleza não é, com efeito, um juízo árido e não comovente como aqueles de uma verdade matemática ou metafísica. Pela constituição de nossa natureza, ele é acompanhado por um sentir ou emoção agradáveis, para a qual não temos outro nome senão o senso da beleza. Então, sempre que contemplamos algo belo, nós vamos, por nossa própria natureza, pela constituição original da mente, sentir um prazer. Não podemos, quando o objeto é belo, de fato belo possui uma excelência real, como o Reid diz, que é o caráter de ser belo, efetivamente belo, nós não podemos não sentir agrado ao observá-lo. Claro, o Reid vai considerar também casos de deformidade do gosto. Quando nós não desenvolvemos essa capacidade do gosto, é claro que nós não estaremos aptos, por exemplo, a apreciar alguns tipos de beleza. A emoção produzida pelos belos objetos é alegre e agradável. Ela adoça e humaniza o temperamento, é amigável a toda afecção benevolente e é amigável com crase, a toda afecção benevolente e tende a dissipar paixões raivosas e mal-humoradas. Ela anima a mente e a dispõe a outras emoções agradáveis, tais como aquelas do amor, esperança e alegria. Ela dá valor ao objeto abstraído de sua utilidade. Então, para além da utilidade que um objeto pode ter, ele adquire valor por ser belo, e o que nos coloca num estado de espírito muito mais favorável, muito mais propício, muito mais inclinado à alegria e paixões positivas, emoções positivas da mente humana. Em segundo lugar, na percepção da beleza, então, nós aqui, o Reid não fala isso, mas nós podemos, de maneira analógica e didática, compreender que o senso da beleza é um tipo de percepção da beleza. Da mesma maneira que há a percepção das qualidades dos objetos externos, há uma percepção da beleza, das qualidades estéticas nos objetos externos. E o Reid se esforça por mostrar que todas as nossas apreciações morais são acompanhadas por um juízo que vai estabelecer que aquele objeto possui, de fato, aquela característica de ser belo, ou seja, aquele objeto é belo, realmente belo, e isso não é apenas um sentir da minha mente, um sentir subjetivo, que há a beleza objetiva no objeto. O Reid seria, desse ponto de vista, um realista a respeito das qualidades estéticas. Um objeto seria belo independentemente de estar ali alguém para percebê-lo como belo, porque não dependeria da mente humana essa apreciação. No sentido, a beleza é objetiva e independe do juízo e dos sentires de todo mundo, de todas das pessoas que estão ali para contemplar aquela beleza. Mas isso, é claro, é uma discussão muito mais profunda que, se fôssemos adentrá-la, nos tomaria algumas aulas, porque é um debate moderno, um debate ali do século XVIII, que envolve os já mencionados Shaftesbury, o Hudson, o Hume, sobre o realismo estético e inclusive o realismo moral desses autores.
se todos eles são realistas, morais ou estéticos ou não, se há uma beleza objetiva, independentemente da percepção de cada um de nós e etc. É uma discussão que não está muito claro nem mesmo na filosofia do Reid. Se o Reid é de fato um realista no tocante às qualidades estéticas, mas aparentemente sim, de imediato eu diria que o Reid é sim um realista estético. Além da emoção agradável que os belos objetos produzem na mente do espectador, eles produzem também uma opinião ou juízo sobre alguma perfeição ou excelência no objeto. Assumo que este é o segundo ingrediente em nosso senso da beleza, embora ele pareça não ser admitido pelos filósofos modernos. Então, de acordo com Reid, há um grupo de filósofos na modernidade, nos séculos 17 e 18, que tentaram reduzir a beleza a simplesmente um sentimento na mente humana, de modo que não haveria uma beleza objetiva nos objetos externos, para além daqueles que os contemplam. Então Reid está dizendo que quando nós julgamos que algo é belo, nós estamos dizendo que aquele objeto possui objetivamente a beleza, a excelência real. E Reid busca aproximar mais uma vez as operações dos poderes dos sentidos externos e as operações do poder do gosto para pensar esse segundo elemento da percepção da beleza, que é o juízo. Tive a oportunidade de mostrar, ao tratar do juízo, que ele está implicado em cada percepção dos nossos sentidos externos. Ou sempre que nós percebemos os objetos externos, nós julgamos que aqueles objetos possuem aquelas qualidades que parecem possuir aos nossos olhos, por exemplo. Há uma convicção imediata e crença na existência da qualidade percebida, se ele é uma cor, um som ou figura. Mantém-se o mesmo em relação à percepção da beleza ou da deformidade. Então, quando um homem pronuncia que um poema ou um palácio são belos, ele afirma algo daquele poema ou daquele lugar, e toda afirmação ou negação expressa um juízo. Pois não podemos melhor definir juízo do que dizendo que ele é uma afirmação ou negação de uma coisa a respeito de outra. Então, sempre que nós estamos diante de um objeto que é belo, seja ele natural ou artificial, nós sentimos um prazer, se ele é belo, e nós emitimos um juízo tácito, silencioso. Nós não precisamos dizer eu julgo que esse objeto é belo, eu julgo que ele é bonito. Não, nós julgamos que aquele objeto de fato possui a qualidade estética que o torna belo, ele possui a excelência real. Bom, aqui é preciso introduzir de uma maneira bastante breve e concisa uma distinção entre os juízos do gosto que dependem ou não da racionalidade da razão humana, segundo Reid. Então vamos lá. Reid diz: penso que nossas determinações no tocante à beleza dos objetos podem ser distinguidas em dois tipos. Podemos chamar a primeira de instintiva, a outra racional. Então nós temos juízos do gosto instintivos e juízos racionais. Entre os exemplos apresentados, tendo em vista esclarecer essa distinção, um dos exemplos faz referência à percepção da beleza nas artes, outro à percepção da beleza nos objetos da natureza, então objetos artificiais e objetos não naturais. No primeiro caso, na beleza das artes, Reid nota que o pintor ou escultor é capaz de perceber mais da beleza de uma pintura ou de uma estátua do que um espectador comum, um não artista. E desse modo, esse pintor, esse escultor, esse artista, ele emitirá juízos racionais do gosto, porque ele é capaz de compreender aquilo na obra de arte que a torna bela, uma compreensão racional que os não artistas em geral não possuem. No segundo exemplo, o exemplo dos objetos da natureza, Reid observa que o indivíduo que conhece mais a estrutura, as relações mútuas e as leis que governam a natureza, um filósofo da natureza, é capaz de perceber mais da beleza dos objetos da natureza que os ignorantes ou desatentos, que, embora não detenham o conhecimento dessas estruturas, ainda assim conseguem apreciar as belezas naturais.
Nesse caso, o filósofo da natureza emite um juízo racional do gosto, ele sente o prazer e ele é capaz de dizer o que na natureza a torna bela a partir do seu conhecimento prévio das leis, relações mútuas e estrutura da natureza. Claro que o indivíduo comum, nós que não somos filósofos da natureza, também apreciamos as belezas naturais, mas de modo instintivo e muitas vezes sem saber o porquê a natureza é bela ou porquê nós a consideramos, a julgamos bela. Então, a seguinte passagem ajuda a esclarecer a compreensão dos juízos instintivos do gosto. Reid vai dizer: alguns objetos nos atingem de uma só vez e parecem belos à primeira vista, sem nenhuma reflexão, sem que sejamos capazes de dizer por que podemos chamá-los de belos, ou sejamos capazes de especificar alguma perfeição que justifica nosso juízo. Então a gente nem sempre é capaz de dizer o que torna aquele objeto belo, apesar de sermos capazes de sentir um prazer e julgar que aquele objeto é belo. Isso é o juízo instintivo. Algo desse tipo parece existir em animais e em crianças antes do uso da razão, e parece não terminar com a infância, mas continua através da vida, ou seja, esses juízos instintivos estão presentes no decorrer de toda a vida do ser humano, porque nem sempre somos capazes de julgar racionalmente a partir do gosto. Não existe reflexão no caso dos juízos instintivos. Ademais, o indivíduo não é capaz de dizer o porquê de julgar determinado objeto como detentor de beleza. Este é o caso da apreciação da beleza na plumagem dos pássaros, da beleza percebida nas borboletas, nas cores e forma das flores. Percebemos uma beleza que deleita, mas não podemos dizer o que está no objeto aquilo que está no objeto que deve produzir essa emoção, esse sentir agradável. E os juízos estéticos do gosto racional distinguem-se dos instintivos da seguinte maneira: existem juízos da beleza que podem ser chamados racionais, sendo fundados sobre alguma qualidade agradável do objeto que é concebida distintivamente e pode ser especificada, que é o caso do artista, que é capaz de apontar na obra de arte aquilo que a torna uma excelência real, aquilo que a torna bela, e o caso do filósofo da natureza, que é capaz de, por seu conhecimento da natureza, é capaz de dizer o que é essa beleza presente nas obras naturais, nas belezas naturais. O exemplo utilizado por Reid refere-se ao mecânico que percebe a beleza de uma máquina bem construída. Reid diz: ele vê todas as partes como sendo feitas dos materiais mais adequados e da forma mais apropriada, nada supérfluo, nada deficiente, cada parte adaptada para seu uso e o todo adaptado de maneira mais perfeita para o fim para o qual foi proposto. Ele a pronuncia como sendo uma bela máquina. Então o mecânico é capaz de ver a beleza do funcionamento de uma máquina de uma maneira que nós que não somos mecânicos não saberíamos dizer, não saberíamos apreciar essa beleza. Ainda que instintivamente a gente possa reconhecer alguma beleza, nós não somos capazes de reconhecer, de apreciar da mesma maneira que o mecânico. Então há essa distinção no âmbito do gosto. Há uma distinção entre juízos racionais e juízos instintivos. Os juízos racionais dependem de conhecimento prévio, dependem de um conhecimento sobre a beleza nas obras de arte e a beleza nas obras da natureza, de uma maneira que os instintivos não dependem, porque são instintivos. Nós imediatamente julgamos como belo algo sem saber dizer o porquê. E o Reid chama atenção para a dificuldade que essa distinção é realizada apenas pelos filósofos e que na vida comum ninguém faz a separação entre um juízo racional e um juízo instintivo. Ainda que nós estejamos inclinados a nos fiar mais pelo juízo racional de certas pessoas do que no juízo instintivo. Então nós confiamos mais na opinião de um artista sobre uma obra de arte do que na nossa própria opinião, no caso de nós não determos esse conhecimento das belas artes.
Embora o senso instintivo e o senso racional da beleza possam ser perfeitamente distinguidos na especulação, eles estão frequentemente tão misturados e confundidos no juízo sobre objetos particulares que é difícil atribuir a cada um seu próprio domínio. Mais que isso, pode acontecer frequentemente que um juízo da beleza de um objeto, que inicialmente era meramente instintivo, deva depois se tornar racional, quando descobrimos alguma perfeição latente da qual aquela beleza no objeto é um signo. Então, nada impede que a nossa compreensão dos objetos se desenvolva a ponto de transformarmos os nossos juízos instintivos sobre a beleza em juízos racionais. Então, assim eu encerro as 3 aulas expositivas que pretendem explicar, ainda que não muito detidamente, de maneira concisa, alguns dos poderes da mente, algumas das faculdades da mente na psicologia reediana dos fenômenos mentais. Então, Reid separa, grosso modo, a mente em poderes intelectuais e poderes ativos. No que diz respeito aos poderes intelectuais, os poderes de conhecer, nós temos a percepção, que nos dá o conhecimento presente dos objetos externos, a memória, que nos dá o conhecimento passado, tanto dos objetos externos quanto dos próprios fenômenos mentais, a consciência, que nos dá o conhecimento dos estados e atividades mentais presentes, e também a percepção estética, ou gosto, que é a faculdade por meio da qual que nos dá o conhecimento das belezas nas obras naturais e artificiais, nas criações humanas e nas criações naturais, nas belezas naturais. Então essa é, grosso modo, é claro que eu não falei de todas as faculdades, há também a faculdade do raciocínio, que apesar de estar lá no nosso quadro, não é uma faculdade que nos interessa presentemente, porque os raciocínios não produzem crenças imediatas, irresistíveis e universais, que serão princípios primeiros do senso comum, ou seja, princípios primeiros de conhecimento, que será, de agora em diante, o tópico das minhas exposições, que é o senso comum e seus princípios. Não falei da abstração, outra faculdade da mente de abstrair. Não falei da consciência moral, ainda que ela também seja uma faculdade intelectual, ela é uma faculdade de conhecimento moral, que nos permite conhecer moralmente as ações. Eu não falei dessa faculdade, usei como exemplo apenas essas 4 e os elementos mais simples que as compõem: a concepção, noção, juízo e crença, e a sensação e o sentir no caso da percepção e do gosto, da percepção estética. Então, como eu adiantei, de agora em diante eu falarei detidamente sobre Reid e o senso comum, ou o Reid e os princípios primeiros do senso comum, de que maneira essas crenças que essas faculdades produzem, essas crenças naturais, podem ser compreendidas como fundamento de conhecimento na filosofia do senso comum do Reid.